Bom, começamos. Olá, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui na gravação de mais um vídeo para o curso Heresiologia, Seitas e Heresias. Hoje nós vamos comentar a respeito da congregação cristã no Brasil. Os estudos de heresiologia, quando abordam essa seita, se divergem um pouco, tá? Em modo interpretativo. Isso é normal, certo? Pois, ao meu ver, ainda a congregação cristã no Brasil ainda está desenvolvendo-se mais uma nova heresia para chegar a negar a Trindade e depois as demais doutrinas, como a existência do inferno e assim por diante. No começo nós estamos ainda, ou seja, a congregação cristã no Brasil é vista em alguns escritos como não herética. Em outros estudos são vistos como herética. E aí, o que acontece? Bem, eu estou explicando essas duas convergências do seguinte modo. A igreja, congregação cristã no Brasil, está se desenvolvendo, tá? Está em desenvolvimento, em fase de desenvolvimento, para criar novas heresias. E aí sim, fica plenamente evidente que trata-se de uma heresia, tá certo? Talvez você pegue alguns livros que mostrem que não é e outros que é. Eu estou explicando que nessas duas convergências, é porque essa congregação está em fase de desenvolvimento para assim chegar ao ponto de ser evidentemente comprovado que é uma seita. Mas nós enxergamos, baseado em muitas outras evidências, que a congregação cristã no Brasil é uma seita, tá certo? Independentemente se ainda não negou ainda a Trindade ou a divindade ou as escrituras da Bíblia como um todo, como fazem as demais seitas que nós já vimos anteriormente. Bem, lembrando que a heresiologia é o estudo sistemático das heresias que procura corromper e destruir a verdadeira fé cristã. Vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cena. Temos aqui um exemplo da imagem da Igreja Congregação Cristã no Brasil, tá certo? Bem, o italiano Luiz Francesco, que nasceu em 29 de março de 1866, funda em 1910 a Congregação Cristã no Brasil. Alguns ainda pensam que a Congregação Cristã no Brasil não é aceita, assim como a Igreja Universal do Reino de Deus. É uma seita também. Francesco teve contato com a Igreja Valdesso e depois funda a Igreja Presbiteriana Italiana. Vamos começar falando sobre os falsos aspectos doutrinários da Congregação Cristã no Brasil. São 4. As igrejas não precisam de nenhum outro pastor além de Jesus Cristo. Eles ensinam isso. As mulheres cristãs devem usar o véu durante o culto. Vamos ver isso. Os crentes devem se saudar com óculos santos. 4. Os pregadores não devem estudar e nem preparar para a pregação, pois o Espírito Santo coloca na sua boca as palavras certas no momento certo. Então tudo isso é uma antibíblico, tá certo? Vamos ver com calma cada um desses pontos. Baseado nesta primeira parte, podemos perceber que tal religião é fanática, extremista e pior que tudo, que tal atitude de abandonar as bases e fundamentos bíblicos e a depende de uma sobrenatural inspiração, pode resultar no contato não com Deus bíblico, mas com espíritos ou seres demoníacos. Você já começa a perceber as inúmeras doutrinas contraditórias. Os métodos usados para conquistar membros de outras denominações é através de sonhos e pseudo-profecias. Recomenda uma leitura superficial da Bíblia e não fazem estudos bíblicos sérios, metodológicos e rigorosos. Tá? Desde a sua fundação até o momento, existem cerca de 2 divisões. A Igreja Cristã Universal Independente e a Congregação Cristã no Brasil, renovada. Em 8 de março de 1910, Francisco chega ao Brasil e de início funda uma igreja e começam a rebatizar, uma atitude antibíblica, tá? Várias pessoas de várias denominações, batistas, presbiterianos e metodistas. A CCB, geralmente, a CCB é a Congregação Cristã do Brasil, tá?
geralmente ensina erradamente que a salvação só é possível se estiver na CCB. Mas a Bíblia mostra o contrário. Você pode ver isso em Atos capítulo 4, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e João capítulo 14, versículo 6. Essa entidade, a CCB, cria um culto onde o líder espera algo do mundo espiritual. A Bíblia é usada da pior forma possível na CCB. O que temos aqui é uma cópia do espiritismo e do esoterismo. Vários textos condenam essa prática. João capítulo 5, verso 39, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Salmos 1, verso 2, Isaías 34, versículo 16 e João 1, verso 8. Os textos falados ensinam que devemos estudar profundamente a Bíblia e até estudar livros verdadeiramente teológicos. Por que devemos estudar a Bíblia? Porque a Bíblia é a regra de fé e prática e o manual do cristão. É importante manejar bem a palavra da verdade. Veja 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Efésios capítulo 2, versículo 10, Mateus capítulo 4, verso 4, Efésios capítulo 6, versículo 17, João capítulo 15, versículo 8, João capítulo 5, verso 39. Será verdade que Será verdade de que a igreja não deve ter nenhum pastor além de Jesus Cristo? Não, isso não é verdade. Efésios capítulo 4, versículo 7 e 8, verso 11 ao verso 14, Atos capítulo 20, verso 28, 1 Pedro capítulo 5, verso 2 e o verso 3, tá? Refuta essa ideia da CCB, de que não deve ter pastor. O texto bíblico diz que o pastor é um dom de Deus, a sua igreja. A função do pastor tem um propósito específico dentro da igreja de Cristo, como aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço divino para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, da membresia, né? Então, eu vou abordar o uso do véu, tá? O uso do véu das mulheres dessa seita, a Congregação Cristã no Brasil. Eu já fiz um vídeo especificamente falando só sobre o uso do véu. Aí este vídeo no meu canal vai estar junto com este vídeo e vai ser logo em seguida, tá certo? Na conclusão desse vídeo. Então vocês vão ficar com este vídeo que vai complementar o estudo sobre a congregação cristã no Brasil, tá certo? Fico com esse vídeo e continue estudando o livro em PDF e faça suas atividades. Fique agora com o vídeo. Então aí já começou, né? Então seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. O vídeo que nós vamos trabalhar hoje vai ser a respeito de um texto muito polêmico e curioso. E algumas pessoas não conseguem compreender bem esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 ao versículo 16. Então peço a sua máxima atenção, pois é um estudo que vai resolver esse problema do uso do véu, em que algumas igrejas, tá certo, consideradas seitas, utilizam o véu nos seus cultos. Vamos mostrar biblicamente, culturalmente e através dos textos que tal uso do véu não é para os nossos dias e a mulher não deve usar o véu em hipótese alguma, se for baseado nas escrituras. Veremos também que o uso do véu não é um mandamento, foi apenas uma questão cultural. Então, vamos primeiramente, peço a você que você consulte antes de tudo, dá uma pausa e vê todo o versículo de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, depois volta ao vídeo e verifica se tudo aquilo que nós comentamos tem realmente fonte no mundo real e que tem base bíblica. Bem, comecemos assim. Paulo em o uso do véu, certo? Bem, o apóstolo Paulo vai abordar o uso do véu justamente em 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 2 ao 16. Nos dias da igreja primitiva, a mulher que não usava véu nos cultos públicos agia como se estivesse raspado a cabeça. Daí se depreende uma pergunta que precisamos resolver.
A pergunta que nós estamos colocando aqui é: deve a mulher cristã usar o véu na igreja? O que você acha? Deixa aqui nos comentários uma resposta, um comentário a respeito desta pergunta ou do vídeo como um todo. Pois bem, é necessário que as mulheres cristãs usem véu hoje em dia? Respondendo rapidamente, não. O uso do véu não é mandamento, pois as mulheres aqui no Brasil e em outras regiões do mundo não são obrigadas a usar véus baseados na Bíblia. Talvez na cultura, por exemplo, islâmica, elas são obrigadas a usar véus, tá certo? Mas não baseado na Bíblia. Isso já é um equívoco. Pois bem, observe que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 2 ao versículo 16, existe uma ênfase sobre a submissão da mulher, a ordem e hierarquia previamente estabelecida por Deus. Aí você vai ver o seguinte, no texto, no argumento do apóstolo Paulo. Nessa ordem hierárquica, temos Deus, Cristo, homem e a mulher, tá certo? Abre aspas, esse é o ponto vital. As mulheres de Coríntios deviam usar o véu como um sinal de estarem sobre a autoridade do homem. Você vê isso no verso número 10. Obedecendo a ordem divina da criação. Versículos 8 e 9 de 1 Coríntios. Observe que o texto fala que o cabelo maior da mulher já era um tipo de véu natural que sugeria o uso apropriado do véu de pano. Você vê isso no versículo 15 de 1 Coríntios. O texto não proíbe a mulher de cortar o cabelo. O texto não determina qual é o tamanho do cabelo do homem ou da mulher. A preocupação do texto é que as mulheres mostrem sua submissão à ordem divina aos homens usando o véu. O véu era uma questão cultural da época e serviu como sinal de submissão. As mulheres usariam o véu em todos os lugares públicos. Preste bem atenção aí. Em todos os lugares públicos, não somente dentro das igrejas, como alguns hoje em dia tentam dizer, que é somente dentro das igrejas. Não. Em Corinto, todas as mulheres usavam em todos os ambientes públicos, não apenas em reuniões da igreja. A cultura do Brasil não dá o mesmo significado para o uso do véu como foi dado no primeiro século. Não dá. O uso do véu não é obrigatório, mas a lição bíblica, o principal essência do texto é para os nossos dias, a submissão da mulher no culto bíblico. Isso sim é realmente obrigatório. E é por este motivo que as mulheres não devem pregar ou dirigir a palavra na igreja, por manter sua submissão. Por isso é que não existe nenhuma ordem bíblica para bispas, pastoras ou diaconisas, pois elas têm uma outra função dentro do corpo de Cristo, tá certo? Então, pastoras é já uma heresia, assim por diante. Bem, rápidas considerações sobre o ambiente histórico da cidade de Corinto, a qual a carta de 1 Coríntios foi dirigida e escrita. A cidade era realmente rica e tinha uma população que chegaria de 5 a 7 mil habitantes. A grande parte era de escravos. Bem, a cidade era realmente fenomenal. Um detalhe importante sobre a cidade era que a cidade era uma colônia romana. Isso vai explicar a adoção de costumes romanos, como por exemplo, homens cobrindo a cabeça para orar. Lembre-se, a cidade de Corinto era uma cidade totalmente depravada. O ponto interessante é que existem relatos de homens com véus, que eram os romanos, e os judeus. Alguns gregos não usavam esse costume, está certo? Mas você vai receber alguns detalhes a mais. O verbo corintizar significa ser imoral. E o substantivo coríntio era sinônimo de imoral. A igreja de Corinto foi fundada e iniciada por Paulo nos anos 51
a 53, Atos capítulo 18, versículos 1 ao versículo de número 17. A igreja de Corinto era uma igreja nova em um ambiente de muita corrupção e depravação pecaminosa. O capítulo 11 de 1 Coríntios é justamente a parte da carta onde ele está respondendo dúvidas e questionamentos. Observe também que os capítulos 11 ao 14, o assunto principal diz respeito às coisas ligadas estritamente ao culto bíblico. A questão do uso e não uso do véu em Corinto faz parte da correção das aberrações nas reuniões de adoração. O apóstolo Paulo, a exemplo dos antigos filósofos moralistas no mundo grego-romano, inicia sua correção com um elogio. Você vê isso no versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 11. Já no versículo 3, marca o ponto em que Paulo trata a questão. Paulo introduz sua tese. Quem é que tem autoridade? Temos uma escada de ordem, de comando. Primeiramente Deus, Cristo, homem, depois a mulher. O contexto vai mostrar que o que está em foco é o relacionamento entre o homem e a mulher, especificamente dentro do culto bíblico. Bem, o apóstolo Paulo quer mostrar à igreja de Corinto muitas coisas importantes. Bem, o homem é o cabeça da mulher. Esse é o princípio bíblico. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 16, ensinado por toda a teologia do Novo Testamento. Você vê isso em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Tito capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 6. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 ao 35. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 ao versículo 15. Atente para o que vou dizer a questão a seguir. A questão toda realmente é a subordinação, mas nunca a escravidão. O instrumento que Paulo vai utilizar para incutir a ideia de submissão é o véu. Ele vai utilizar algo cultural. Mas observe que o véu não era usado por todos os povos e cidades do mundo grego-romano. Mas em Corinto, o uso do véu era um costume normal. Observe também que o uso do véu na antiguidade variava de acordo com a época e as circunstâncias. Por exemplo, no Antigo Testamento, uma prostituta aparece com véu. Gênesis capítulo 38, verso 15 a 19. Em outro momento, uma mulher, não sendo prostituta, em Gênesis capítulo 24, verso 65, aparece com véu. As mulheres da igreja usavam véus em várias ocasiões. O costume romano era que as mulheres estivessem com véu em público. Havia o costume espartano de manter as mulheres casadas com véu em praça pública, mas não as solteiras. Porque Paulo diz que os homens não devem cultuar a Deus com o véu na cabeça, verso 4. Bem, existem relatos de que homens usavam véu em cerimônias religiosas no mundo antigo. O apóstolo Paulo diz que os cristãos de Corinto não fariam isto por ser vergonhoso, em especial os homens. No culto cristão, somente as mulheres apareciam com véu. O versículo 5 e o 6 fala que as mulheres não devem cultuar a Deus sem véu na cabeça. O motivo desta orientação baseia-se no fato de que algumas mulheres tentariam tirar o véu no culto para ser igualmente espirituais com os homens, deixando assim de serem submissas aos homens. O véu era um símbolo de submissão e devia ser usado por mulheres cristãs para viverem os princípios bíblicos estabelecidos já pela própria Escritura. A conclusão é que a mulher deve ser submissa ao homem. Mas e aquela expressão, por causa dos anjos? A expressão por causa dos anjos pode ser interpretada desta seguinte forma: os anjos executam as ordens divinas
Os anjos observam as mulheres se estão se comportando decentemente no culto. O uso do véu ajudava a ver nas mulheres um exemplo de submissão, mas a subordinação da mulher não faz dela uma criatura inferior ao homem, mas apenas indica que ela tem uma função diferente da do homem no culto e durante o ministério bíblico. Em Corinto, uma mulher sem véu era tratada como uma prostituta ou como uma mulher sem pudor, mas a mulher com véu era tratada com enorme respeito, e o véu era usado o dia todo. O uso do véu pelas mulheres era um costume antigo e que não faz dele um mandamento. Um ponto importante, um ponto chave para entender realmente a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é justamente entender que a perspectiva, o ponto de orientação, a referência que o apóstolo Paulo está utilizando é primeiramente a própria escritura, mas sob uma perspectiva rabínica. Então, eu acredito que esse breve comentário a respeito do uso do véu e essas explicações que foram feitas aqui soluciona de uma completamente a resposta sobre deve a mulher cristã usar véu? Consequentemente, não. A Bíblia não ordena. Só apenas na época do apóstolo Paulo, no primeiro século, certo? Por ser uma questão cultural. E as igrejas que não são igrejas, que usam véu nos seus cultos, deveriam ver que não só deve usar, se for para usar o véu, até em praças públicas, em diversos momentos, o dia todo praticamente. Enfim, é apenas uma situação cultural para mostrar que a mulher deve ter submissão ao homem no quesito do culto, tá certo? Pois o homem é o cabeça, tá certo, da mulher. Assim diz as escrituras. Não é a denominação A ou B, apenas as escrituras. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. E se há alguma dúvida ainda, deixe sua pergunta, a sua dúvida na descrição do vídeo, para depois a gente dar um retorno. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho para você receber novas notificações e assim a gente poder crescer cada dia mais nas redes sociais. Certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.